Gravando. A velha pergunta: se Deus é bom, por que eu passo tanto calor? Bom, no vídeo de hoje, depois de 50 vezes tentando gravá-lo, tanto que se você for ver no meu Instagram, eu já postei vários teasers com roupas diferentes, exatamente porque sempre acontecia alguma coisa no meio do vídeo que impossibilitava que ele existisse, ou então eu invertia alguma palavra sem perceber e ficava, por que eu fiz isso? Mas ok, no primeiro vídeo, no segundo, teoricamente, segundo vídeo do canal, primeiro que de fato vamos falar sobre assuntos relevantes e sérios, eu gostaria de falar com você sobre o problema do mal. Aquela velha pergunta: se Deus é bom, por que existe o mal? Se Deus é totalmente bom, então ele ia querer que o mal deixasse de existir. Se ele é todo poderoso, ele consegue fazer o mal deixar de existir. Se ele é bom e todo poderoso, ele quer e pode. Então por que ele não faz isso? Porque o mal ainda existe, ele ainda é uma realidade. Nesse vídeo a gente não vai esgotar esse assunto, mas a gente vai tentar elucidar um pouco as coisas, fazer com que elas fiquem um pouco mais claras para vocês. E, bom, o problema já está posto. Se Deus é bom, por que existe o mal? Nisso nós temos alguns problemas e algumas perguntas dentro dessa pergunta. A primeira delas é a mais complicada de responder, em algum sentido, mais complicada, em outro não, é o que é o mal. Para a gente falar que Deus permite o mal, a gente tem que falar, que mal é esse? Que tipo de mal nós estamos falando? E na história da filosofia, principalmente quando a gente vai olhar para Santo Agostinho, ele vai separar o mal em algumas categorias. Por exemplo, o mal sofrido e o mal causado. Ou então o mal natural e o mal moral. O mal sofrido e o mal causado ele pode ser tanto natural quanto moral, então a gente não vai se ater tanto a ele. Porém, temos o mal natural e o mal moral. O mal natural, ele se refere a questões mais comuns. Por exemplo, Senhor, eu tropecei e quebrei meu pé. Ou teve de coisas pequenas assim até coisas grandes como um terremoto na Conchinchina. Esse terremoto não foi diretamente, vamos pensar que não, diretamente causado por um ser humano. Pode ser que seja resultado de uma bomba atômica, pode ser, mas aí entra no mal moral. Portanto, o mal natural são questões que ocorrem sem o controle do ser humano. O mal moral, na verdade, é totalmente contrário. Ele tem atuação direta de algo, de um ser humano, de forças malignas, de demônios, mas tem atuação direta. O mal moral, ele pode ser definido, segundo Santo Tomás de Aquino, como o não ser. Maurício, o que é o não ser? Se eu sou, o que não sou? Pá! O não ser é a falta da essência do ser, a falta de algo. Vamos pensar assim, nós temos uma tábua. Nessa tábua existe um buraco nessa tábua. É muito claro que tem a tábua e nós vemos o buraco. Porém, se nós prestarmos atenção a esta imagem, vamos notar que o buraco é na verdade o não ser, é a não tábua. O que isso quer dizer? Para que exista um buraco é necessário que falte tábua. Para que exista falta de arroz é necessário que alguém coma arroz. Portanto, para que exista a corrupção, para que exista o não ser, é necessário que falte algo. O que precisa faltar então? Deve faltar a essência dessa coisa, a própria verdade, o próprio ser, o próprio bem. Quando a gente pensa assim, então o mal se torna a corrupção do bem. Quando nós corrompemos algo que é bom e tiramos essa bondade desse ser, deste algo, então este algo passa a ser mal, ou passa a ter maldade. Um exemplo mais teológico que a gente pode pegar aqui, por exemplo, é a queda do ser humano. A queda do ser humano foi um mal porque ela corrompeu uma natureza parcialmente boa. E aí está o X da questão. É uma natureza parcialmente boa, ela não é completamente boa. Se ela fosse completamente boa, tudo que é completamente bom não pode ter falta de nada. Se ele já está completo, ele não tem falta. Porém, algo que é parcialmente bom tem a possibilidade, probabilidade de se tornar uma outra coisa. Se algo é 50% bom e os outros 50% estão vazios,
é necessário que nós preenchamos aquilo. Ou pode ser que preenchamos aquilo. Nós vamos preencher com algo bom ou com algo ruim. Na teologia bíblica, na teologia cristã, na história da igreja, compreendemos que esse 50% que estava vazio foi preenchido com o mal, com a falta, a corrupção. A corrupção do que era bom. E essa corrupção do bem, nós encontramos ela em algumas coisas do nosso dia a dia. Por exemplo, o sexo é algo ruim? Não é algo ruim, é algo bom. Foi dado por Deus para a procriação, para o prazer, para o desenvolvimento do relacionamento entre o homem e uma mulher. E o sexo não é ruim. Porém, a perversão do sexo, a busca do sexo acima de tudo, é algo ruim. Quando você transforma o sexo num fim e não num meio, ele passa a ser um mal. Por quê? Foi algo bom que foi corrompido. O dinheiro é a mesma coisa. O dinheiro em si, ele não é nem bom nem ruim, ele não é nada. Ele é um pedaço de papel que nós acordamos que tem um valor. Porém, se nós usamos esse dinheiro, esse pedaço de papel acordado com um valor, de forma ruim, ele passa a ser um mal. Se nós usamos ele de uma forma boa, ele passa a ser algo bom. A comida é a mesma coisa, diversas coisas, a própria leitura. Se você utiliza a leitura de forma ruim, ela passa a ser algo ruim. Você corrompeu a essência dela, os estudos, tudo. O mal, portanto, ele é o não ser, porque ele é a corrupção. Ele é a corrupção de algo. E beleza, a gente tem aqui essa resposta. Uma resposta breve, mas uma resposta de o que é o mal. O mal é a corrupção. O mal é corrupção. Ele não é algo em si. E é muito interessante a gente prestar atenção nisso, que o mal não é absoluto. Ele é um parasita, o C.S. Lewis falava. Ele depende de algo para ser. Ele não é um ser absoluto que existe por si só. Ele não pode ser isso, senão a gente vai cair numa crença dualista, de dois deuses eternos e igualmente poderosos que lutam eternamente. E não é isso que o cristianismo acredita, não é isso que muitas das religiões acreditam. Só as religiões mais antigas, pagãs e religiões que poucas pessoas aderem hoje em dia são dualistas mesmo. Mas sobra a pergunta pra gente: de onde vem o mal? De onde vem? O que possibilita o mal? E agora eu vou usar uma palavrinha que muitos reformados, muitos calvinistas não vão gostar, que é livre-arbítrio. Sim, o mal vem necessariamente, logicamente, teologicamente, é necessário que ele venha a partir do livre-arbítrio, da liberdade humana, de escolher fazer algo ou não fazer algo. Por que eu digo isso? Se o ser humano não tivesse essa liberdade, o mal não viria das atitudes do ser humano, não seria uma corrupção do ser humano, mas iria diretamente de Deus. Se Deus controla todas as coisas, o ser humano não tem liberdade, é apenas um autômato, então necessariamente, logicamente, a gente não consegue fugir disso, o mal vem de Deus. Existem alguns teólogos que vão dar alguma desculpa para falar que o mal vem de Deus, mas Deus não é o culpado. Mas isso não faz sentido. O primeiro que vem aqui na minha cabeça, por exemplo, é o Vincent Chin, um teólogo coreano, se eu não me engano. Não sei nem se existe, nunca vi foto dele, vídeo, nada. Mas ele vai defender isso, o mal vem de Deus, ponto, e acabou, não tem problema isso, não torna Deus culpado, o homem é culpado. Isso não faz sentido. Biblicamente isso não faz sentido, você tem que torcer literalmente o texto bíblico para isso. Você não encontra precedentes na história da igreja, e se encontra entre heresias, que acabam tirando a divindade de Cristo, acabam desacreditando na Trindade. Então não é algo comum à nossa fé. Então, esse é o ponto principal aqui que a gente cria a teodiceia. Primeiro a gente respondeu a questão do mal, agora a gente responde a questão de onde vem o mal. O mal vem das escolhas dos seres humanos, vem de seres dotados de liberdade. Por que eu frisei essa segunda parte? Seres dotados de liberdade. Porque o mal, teoricamente, nós podemos inferir isso da leitura bíblica, ele precede a existência humana. A queda de Satanás foi a primeira manifestação de maldade. Pelo menos é o que o texto bíblico nos conta e é onde nós nos firmamos. E essa primeira manifestação de maldade precede a existência humana. Então é um ser dotado de livre-arbítrio, independentemente se é ser humano ou não.
Mas essa liberdade moral, essa liberdade de escolha é necessária. Em algum vídeo mais pra frente a gente pode falar, porque isso não fere a doutrina calvinista, se você for calvinista, isso não fere, você pode acreditar, Calvino acreditava nisso, Santo Agostinho, embora ele não fosse calvinista, acreditava nisso, Lutero, todos os reformadores, quase todos os reformadores, pelo menos no pré-escolástica protestante, acreditavam nisso. Então, temos aqui o escopo da Teodiceia. O que é o mal? O mal é a corrupção. E de onde ele vem? De um ser corruptível. Se Deus é incorruptível, então não pode vir de Deus. Portanto, o mal vem do homem. Maurício, mas nós não respondemos a uma pergunta muito importante. Por que Deus não interfere? Porque Deus não interfere e acaba com esse mal. Porque ele criou o mundo com esse mal. Eu vou falar isso rapidamente aqui, só que se você quer saber essa resposta com um pouco mais de explicação, vai no meu Instagram que eu expliquei isso melhor lá. Mas se Deus impede um ato livre do homem que causa o mal, necessariamente ele deveria intervir em todos. Ele deveria interromper todas as ações humanas que causassem o mal. Se ele fizesse isso, ele privaria o ser humano de liberdade. E mesmo se não privasse de toda a sua liberdade, ele privaria os atos humanos de consequência. Então nós teríamos problemas muito sérios aqui. Ou Deus incorreria em injustiça, e ele não pode ser injusto, ou Deus incorreria na criação de um autômato, de um robozinho. E isso impediria que a história seguisse no rumo correto e faria com que o mal viesse de Deus. Então nós perderíamos a resposta da Teodiceia. Nós não responderíamos mais a pergunta. Tudo isso que eu estou fazendo aqui foi Deus que mandou eu fazer. Então é isso. Vamos fechar aqui. Eu vou melhorar para fechar o vídeo, pessoal, prometo. Mas se Deus é bom, por que existe o mal? O mal, teoricamente, não existe, porque o mal é a corrupção. O mal é o não ser. Ele depende de coisas existentes para ser. Ele depende de coisas existentes que tenham liberdade. Ele depende dessa liberdade para que as pessoas, para que os seres livres escolham fazer o bem ou fazer o mal. Isso não tem nada a ver, deixa eu abrir um parênteses aqui, não tem nada a ver com soteriologia. Se a pessoa é salva ou não, salvação ou não. Isso é outra conversa. Tem ligação? Tem ligação, mas é outra conversa. Nós vamos falar disso algum dia, eu acho. Mas o mal não é nada, ele não existe, ele é uma atitude moral, é uma corrupção de algo bom. A corrupção que atua em algo livre que escolheu fazer este mal. Portanto, esse algo livre aqui é culpado. Ele é culpado e ele é digno. Ele é digno não. É certo que se castigue, ele é justo. Deus é justo por mandar algo para o inferno. Deus é justo, nesse caso, por mandar todos os homens para o inferno. E também é justo de permitir com que os homens continuem a se destroçar. Ele é justo quando ele permite que os homens façam essas maldades. Por quê? Essas maldades são fruto das escolhas dos homens, mas isso também não impede que Deus se utilize dessas maldades. Como assim, Maurício? Deus se utiliza? Sim, ele se utiliza do resultado dessas maldades. Se a gente olha para alguma tragédia recente mais ou menos, vamos pegar a Segunda Guerra Mundial, a gente vai falar um pouco disso no vídeo que vem. Mas na Segunda Guerra Mundial tivemos diversas manifestações de bondade que nós não teríamos daquela forma se não existisse aquela tragédia. Maurício, você está defendendo aquela tragédia? Não, não estou. Mas o que eu estou querendo dizer é, houve uma manifestação do reino de Deus, houve uma manifestação cristológica, esperançosa, no meio daquela tragédia, que inspira pessoas até hoje. Tá aqui, ó, cadê o quadrinho? O Dietrich Bonhoeffer não aparece aí, que droga. Pera, aqui, ó, vou pôr aqui do ladinho. O teólogo alemão da Segunda Guerra foi um mártir. Temos São Maximiliano Maria Kolbe, o Santo Edith Stein, diversos homens e mulheres de Deus que morreram por Cristo em campos de concentração e foram testemunhas. Nós poderíamos passar sem essas testemunhas, só que elas nos mostram que existe uma esperança, que existe um algo além. Então Deus também se utiliza desse mal.
esse mal cometido livremente pelos seres humanos serve a um bem maior. Todo mal só é permitido por Deus, desde a eternidade, só é permitido por Deus, porque é possível tirar algo bom de todo mal. Bom, pessoal, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa um like. Se você gostou, compartilha com seus amigos. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês concordam, se não concordam, temas de vídeos que vocês querem ver. Salva nos favoritos, porque isso é importante para os algoritmos do YouTube. E corre lá no meu Instagram, porque vai ter um post igual em todos os vídeos, mais explicativo, um pouco mais didático sobre esse tema, elucidando algumas outras questões que eu não abordei no vídeo. Então é isso. Até mais e até a próxima.